Bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, graça e paz. Seja bem-vindo para mais um momento de estudo e de oração. Estamos firmes e fortes nesse propósito dos Salmos e hoje nós vamos ler e meditar um pouquinho no Salmo de número 15, que vai falar do cidadão do céu. Aleluias! Que o Senhor possa estar presente nessa oração, nesse estudo. Espírito Santo, venha conosco, leia conosco, Espírito Santo, para que essa palavra possa penetrar no nosso coração. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse dia maravilhoso, nessa sexta-feira, hoje sexta-feira, terminando aí mais uma semana abençoada, e estamos vencendo com Jesus, cada dia, cada batalha. Bom dia para minha mãe, já está aí me acompanhando. Então, pegue já aí a sua Bíblia, deixe de ladinho que nós já vamos aí começar, tá? É muito importante você estar lendo comigo, para que você possa também memorizar. Já vou pedir para você do YouTube, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se esse vídeo fizer sentido para você, se esse vídeo tocar o seu coração, falar com você, se a palavra tocar no seu coração, aleluias, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Quando a gente compartilha os vídeos aqui no YouTube, mais pessoas podem ser alcançadas pelo poder da palavra. Vamos comigo para o Salmo de número 15? Me acompanha aí. O Salmo começa assim: Cidadãos dos céus, Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Então Davi começa esse salmo fazendo uma pergunta. Aleluia. Quem habitará, Senhor, no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Que não difama com sua língua, não fala mal do próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, e não empresta o seu dinheiro com usura, mas nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Agora eu vou ler em outra tradução, que é a linguagem nos dias de hoje, que para ficar mais fácil o entendimento aí para você. Olha só como fica mais claro. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no monte santo? Só quem tem esse direito é aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo, que é sincero e verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem, e ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim está sempre seguro. Amém? Então aqui, esse salmo vai falar do perfil daqueles que podem entrar na presença de Deus, aquele que pode entrar no Santo dos Santos. Descreve o cidadão dos céus,
aquele que pode habitar no tabernáculo do Senhor. Então, Davi, ele escreveu aqui no contexto de que quando ele assumiu o reinado, ele levou a Arca da Aliança, que representava ali a presença do Senhor, né? Ele levou a Arca da Aliança para o Monte Sião, que é onde ele fez ali a sua moradia, e ele levou a Arca da Aliança, e o tabernáculo, né? Essa tenda que diz aí, diz respeito ao santuário móvel que havia em Israel. Então, nesse santuário móvel havia a Arca da Aliança, e ali representava a presença de Deus. Aleluias! E o Monte Sião, então, onde a tenda foi colocada por Davi. Aleluias! Então, esse salmo, basicamente, ele começa com uma pergunta, depois ele dá a resposta, e depois ele termina com uma frase, uma exclamação aí maravilhosa para nós. Se nós fizermos tudo isso, aquele que age assim, então, estará sempre seguro. Então, é uma pergunta, uma resposta e uma exclamação, né? Eu quero falar bem rapidinho hoje, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Então, que pergunta que ele faz, né? Ele começa com uma pergunta, que é uma pergunta para mim e para você hoje, né? Quem vai passar nesse teste? Porque aqui é como se fosse um teste. Quem pode entrar no tabernáculo? Quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem pode entrar na tua presença? Quem pode ter comunhão contigo, Senhor? Essa é a pergunta. E aí, ele fez a pergunta e ele vai dar a resposta. Ele vai falar assim, né? Quem pode entrar? 3 coisas que ele vai dizer a pessoa que tem que fazer, que tem que praticar. E depois ele vai falar 3 coisas que não deve fazer. Então, as 3 coisas que ele está dizendo aí, primeira é o que vive com integridade e pratica a justiça. Primeiro, vive com integridade. Segundo, pratica a justiça. Terceiro, fala a verdade. Será que nós estamos praticando isso, né? Falando com integridade, né? Falando a verdade, agindo. Integridade vai falar do nosso caráter, né? Será que nós estamos agindo com caráter, né? Um caráter irrepreensível, que não significa, né, a pessoa sem pecado, mas que diz respeito à nossa lealdade com Deus, diz respeito a nós sermos honestos, termos uma conduta justa, né? As pessoas, então, que elas praticam a justiça, elas são honestas, né? Então, é isso que quer dizer, aleluias, pessoa íntegra, pessoa honesta. Depois ele vai falar da justiça, né? O que faz o que é certo, né? Que anda nos caminhos certos, o que pratica a justiça. Então, quando eu pego lá as leis do Senhor, os 10 mandamentos, será que eu estou praticando tudo aquilo lá? É isso que quer dizer. Será que eu estou praticando as leis do Senhor? Será que eu vou passar nesse teste? Será que eu vou poder habitar no Santo dos Santos? Será que eu estou praticando a integridade, a justiça? E depois ele vai dizer, a pessoa que fala a verdade, né? O que é sincero e verdadeiro no que diz. Será que nós estamos praticando a verdade, falando a verdade para o nosso próximo? Não estamos, né, levando inverdades, falando mentiras? Será que eu estou praticando a verdade? Que a verdade está aqui, né? A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. E será que eu estou sendo como Jesus? Será que eu estou
praticando a verdade? Ou eu estou falando coisas mentirosas, espalhando inverdades, né? Vamos então fazer esse exame de consciência. Será que eu estou praticando essas 3 coisas? Integridade, justiça e falando a verdade? E ele vai dizer aqui, ele vai usar uns verbos assim, né? Praticar, olha, ele vai falar assim: aquele que vive, que pratica e que fala, né? Será que nós estamos fazendo isso, né, o tempo todo e de forma contínua? Ou será que eu faço isso de vez em quando? Será que eu só sou justo de vez em quando? Será que eu só falo a verdade de vez em quando? Ou estou fazendo isso, aleluias, continuamente? Faça uma meditação hoje. E agora ele vai descrever que não deve fazer, né? Não difama com a sua língua, vai dizer aí, né? Não fala mal dos outros, aleluias. Que aí, né, já é a fofoca, fala mal dos outros. Será que eu estou praticando isso? Não prejudica os seus amigos, aleluias. Que às vezes a gente fala que é amigo dos outros, mas a gente não quer o bem, a gente quer prejudicar, a gente quer falar mal dele por trás, prejudicar. Ele é meu amigo no trabalho, mas eu vou falar mal dele pro meu chefe. Aleluia, se eu falo que é meu amigo, só que eu quero prejudicar ele. E aí vai dizer, e não espalha boatos a respeito de seus vizinhos. Será que eu não estou disseminando palavras erradas, inverdades, boatos sobre os meus vizinhos, as pessoas que convivem no meu meio? Será que eu não estou sendo aquela pessoa falsa, né? Que é aquele que espalha boatos, né? Ele é uma pessoa que está fazendo fofoca, falsidade. Será que eu não estou agindo que nem o ímpio, a pessoa perversa que faz tantas maldades, né? Será que eu estou espalhando boatos a respeito dos meus vizinhos? Então, é isso que está dizendo. 3 coisas que eu não devo fazer: falar mal dos outros, prejudicar os meus amigos e espalhar boatos. Então, ele fez uma pergunta e ele deu respostas. 3 coisas que eu devo fazer continuamente o tempo todo e 3 coisas que eu não devo fazer, né? Se eu agir assim, eu vou ser um verdadeiro cidadão do céu. Se eu agir assim, eu vou passar no teste. Quem vai passar nesse teste? Não sei. No final aqui, nós vamos falar. Quem é esse varão perfeito que não pratica nada disso? E depois vai falar lá no 4 assim, ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que temem e ele cumpre o que promete. Aleluia. Aqui está dizendo assim, né? Despreza aqueles que o Senhor rejeita. Aqui está falando do ímpio, que nós já falamos aí nos salmos anteriores. O ímpio é aquela pessoa que não acredita em Deus, aquela pessoa que ela se titulariza o seu próprio Deus, que ela difama Deus ainda, né? Essas pessoas, o ímpio, e está dizendo que nós temos que desprezar o ímpio, não desprezar no sentido de, né, fazer mal para aquela pessoa, não, nós devemos amar todas as pessoas, inclusive Jesus deixou esse mandamento, amar os seus inimigos, mas aqui está dizendo assim, não conviver com o ímpio, não ter ali aquela ligação com pessoas perversas, mas é isso que ele está dizendo aqui. Quem está na roda do seu convívio? Pessoas verdadeiras, que amam a Deus, que seguem os seus caminhos, ou pessoas que rejeitam a Deus? Quem é que está convivendo com você? Né? Mas trata com respeito os que temem o Senhor. É por isso que nós temos que restringir aí as nossas amizades, porque Jesus, olha só o exemplo de Jesus, ele estava no meio da multidão.
não estava sempre no meio da multidão, mas ele escolheu 12 discípulos. E dos 12, 3 eram mais próximos. E dos 3 mais próximos, João era o mais chegado. Tá vendo? Como o próprio Jesus nos ensina isso, que nós não devemos, né? A nossa amizade, ela tem que ser restrita. Tem coisas que eu não devo falar para todo mundo. Tem coisas que é só para aqueles que são os restritos, os 3 mais próximos, ou aquele que é mais chegado. Aleluias. Jesus já nos deu esse exemplo, né? De tratar com respeito os que temem o Senhor. E Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próximo. Então, se eu dei a minha palavra, eu vou até o fim, nem que eu seja prejudicado, mas eu devo honrar a minha palavra. Bom dia, Michele, paz do Senhor, paz de Deus. Tudo bem com você? Estamos aqui já fechando o Salmo de número 15. Estamos falando do cidadão do céu. Davi faz uma pergunta, depois ele responde, né? Ele vai perguntar: quem tem comunhão com Deus? Quem pode entrar na sua presença? Quem pode entrar no tabernáculo do Senhor? Aí ele vai dar resposta. Ele vai falar 3 coisas que nós não devemos fazer, e 3 coisas que não devemos fazer. Devemos ser íntegros, justos, falar a verdade. O que não devemos fazer? Não devemos difamar com a nossa língua, tomar cuidado com a nossa língua, fazer fofoca. Não devemos falar mal do nosso próximo, não espalhar boatos dos nossos vizinhos. Então, Davi faz pergunta e ele dá a resposta. Então, é como se a gente fosse passar num teste. Quem vai passar nesse teste? Quem? Uma coisa eu vou dizer para você, que nesse teste aqui, ninguém passa sozinho. Ninguém. Você vai falar assim, olha, eu consigo ser esse varão perfeito sozinho. Eu consigo fazer tudo isso aqui sozinho. Uma coisa eu vou dizer para você, que só Jesus Cristo tem todas essas características aqui. Sabe por quê? Que depois de Gênesis 3, aonde Adão e Eva cometem lá o pecado, depois de Gênesis 3, ninguém consegue apresentar todas essas características aqui. Só um apresentou todas essas características, porque nós somos pecadores, nós somos seres pecadores, aleluia, imperfeitos. O único varão perfeito, Jesus Cristo, só Ele possui todas essas características, porque nós somos pecadores. Se você falar para mim que você não pratica nada do que foi falado aqui, você vai estar mentindo para mim, mentindo para você mesmo. Porque nós não conseguimos ser assim o tempo todo, nós somos pecadores. Aleluias. Mas, tem uma notícia. Ninguém consegue entrar no Santo dos Santos sozinho, por si só. Mas, através de Jesus Cristo, é que os crentes podem se achegar na presença e ter comunhão com Ele. Então, o que eu quero dizer? Sozinho, eu não consigo. Mas se eu tiver Jesus Cristo como meu Senhor, como advogado, porque sem um advogado, nós não conseguimos entrar no céu. Nós temos que ter o nosso advogado. Quem que é o nosso advogado? Quem que é o nosso sumo sacerdote? Jesus Cristo. Através dele nós podemos entrar no tabernáculo santo. Através dele nós podemos entrar nos santos dos santos. Através de Jesus nós podemos ter comunhão com Deus. Que notícia maravilhosa! Eu vou ler para vocês o que Paulo fala lá em Hebreus 10. Ele vai falar assim: o privilégio do acesso dos crentes à presença. Olha o que Paulo diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue
de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximou-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com a sua água pura. Guardemos firme a confissão da presença sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramo-nos também uns aos outros para que estimularmos ao amor de boas obras. Não deixemos de consagrar-nos, como é comumente de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais vedes que o dia se aproxima. Então, aqui está dizendo para nós, como é que eu vou entrar no Santo dos Santos? Pelo sangue que foi derramado de Jesus Cristo. Jesus rasgou o véu e hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, podemos entrar na presença, mas através de Jesus Cristo. Sozinho não consigo nada sozinho. Eu não vou ter características do cidadão dos céus sozinho, por mim mesmo. Mas se eu tiver Jesus na minha vida, através dele, somente dele, é só Jesus que salva. Através de Jesus, através dele, do varão perfeito, aquele que não pecou, aleluias, aquele homem que foi totalmente sem pecado, Jesus Cristo. Através dele, nós podemos entrar na presença. Não se esqueça disso. Por meio de Jesus Cristo, os crentes podem se achegar na presença. Que notícia maravilhosa, né? E eu quero só falar rapidamente o último verso do Salmo 15. Quem deste modo procede, jamais será abalado, né? É uma promessa. Confiar na promessa de Deus. Que promessa? Quem deste modo procede, né? Através de Jesus, nós entramos na presença. Aleluia, nós podemos entrar no Santo dos Santos. E se nós conseguirmos, né, na nossa caminhada, na nossa busca pela santidade, fazer todas essas coisas, nós não seremos abalados, né? O que significa abalo, né? A palavra abalo do hebraico, ela se refere a um tremor violento, né? É como se se passasse um terremoto na sua vida e você não fosse abalado. Então vai dizer aqui que se você tiver comunhão com Deus, tiver na presença, você não vai ser abalado, né? Então Deus promete que o justo não precisa temer, aleluias, ao terremoto, às tempestades, aleluias. E nesses últimos tempos, Deus tem feito o mundo estremecer com tantas coisas, não é? Mandou aí, tivemos a pandemia, várias coisas, né? Terremotos, guerras. Nesses últimos tempos, Deus tem feito o mundo estremecer. Sabe por quê? A fim de que os fiéis verdadeiros, os fiéis remanescentes, somos nós, permaneçam firmes e os infiéis sejam expostos. Porque quando vem o abalo, quando vem o terremoto, é que nós vamos ver quem é fiel e quem não é. Porque o cristão pode vir o que vier. Ele não vai ser abalado por qualquer coisa. Ele vai ter a confiança na promessa de Deus, de que Deus vai à frente, está sempre junto conosco. E Jesus, quando ele termina o Sermão do Monte, ele vai nos dar esse exemplo. Ele vai falar de dois construtores, aquele que construiu a sua casa, o seu edifício sobre a rocha, e aquele que construiu o seu edifício sobre a areia. Aleluia. Ele vai falar de dois construtores que foram testados pela mesma coisa. O que construiu a casa, o edifício na areia, e o que construiu na rocha. Os dois, ambos, vão passar pelo
pelo mesmo teste da tempestade, mas só um permaneceu firme. Qual que permaneceu firme? Aquele que construiu o seu edifício sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Então, aquela pessoa que pratica a verdade, né? Aquela pessoa que faz a vontade de Deus, aquela pessoa que constrói o seu edifício na rocha, não será abalado. É isso que a palavra está nos dizendo aí no final, né? Que Davi vai nos dizer: aquele que age assim estará sempre seguro. Aquele que construía sua casa, construía seu edifício sobre a rocha, que é Jesus Cristo, não será abalado, mas vai ficar firme, aleluias, e seguro, debaixo das asas do Senhor, que é aquele que nos protege. Que salmo, gente, abençoado. Nossa, esse salmo, ele falou muito comigo, né? Espero que tenha falado muito com você. Leia novamente o salmo de número 15 hoje. E nós temos que não só ouvir, mas vamos meditar no salmo 15 hoje durante o dia inteiro. Vai pensando aí nesse salmo, né? Expliquei ele para vocês. É um salmo simples. Davi faz uma pergunta, ele mesmo responde. Ele fala 3 características, 3 coisas que nós devemos fazer, 3 coisas que nós não devemos fazer, e depois ele vai terminar falando que se nós praticarmos tudo isso, nós não seremos abalados. E se nós praticarmos tudo isso não sozinhos, com a ajuda de Jesus Cristo, aí nós vamos ter o quê? A estatura do hóspede de Deus. Aleluias! O verdadeiro cidadão dos céus que vai morar com Deus, né? Que aqui fala do Monte Sião. E hoje em dia, né? Esse Monte Sião refere-se à cidade celestial, os céus, que é onde o povo de Deus vai habitar para sempre. Quem que não quer habitar no reino celestial? Eu quero. Se Jesus voltar, ó, quero ir com ele, eu quero morar na cidade celestial, na Canaã celestial. Então, para nós, na palavra, né, quando Davi se referiu aqui ao Monte Santo, Monte Sião, que era lá da época de Davi, o Monte Sião, onde ele construiu a sua moradia, colocou ali a Arca da Aliança, fez ali uma tenda, Santo dos Santos. Mas para nós hoje, aonde que é o Monte Sião? O Monte Sião está se referindo à cidade celestial, onde nós vamos morar. Aleluias! Então que você possa refletir, que Deus possa falar melhor no seu coração sobre o Salmo de número 15. Vamos orar. Aleluias! Aí vamos entregar hoje aqui a nossa família, vamos entregar o nosso dia e vamos orar. Senhor, querido Deus e eterno Pai, nosso Rei, aleluias, Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, aleluias. Primeiramente queremos Te agradecer por esse momento especial de podermos aprender mais da Tua palavra. Aleluias, e que essa palavra, Senhor, possa falar conosco, que nós possamos aplicar essa palavra, Senhor, na nossa vida, no nosso cotidiano, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem que ser aplicada, não somente lida, mas nos ajude, Senhor, a aplicar a Tua palavra na nossa vida, Senhor. Nós queremos ser cidadão dos céus. E para nós sermos cidadãos dos céus, nós temos que praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Mas sozinho nós não conseguimos. Nós só conseguimos com a Tua ajuda, Jesus, porque o Senhor é o nosso advogado fiel. O Senhor é o nosso sumo sacerdote. Aleluias. Ó Espírito Santo, Te louvamos e Te engrandecemos nesta manhã. Aleluias, porque sem a Tua presença nós não conseguimos vencer.
Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Aleluia. Consagramos a Ti essa sexta-feira, cada minuto e cada segundo em Tuas mãos, Senhor. Esteja à frente, cuida da ida, da volta, da entrada e da saída. Que aonde nós colocarmos as nossas plantas dos pés, o Senhor esteja conosco. Aleluia. Que a Tua presença nos acompanhe em todos os lugares e que hoje nós possamos ser canal de bênção na vida de alguém. Aleluia. Ó Espírito Santo, obrigado pela Tua presença, Senhor. Que sem o Santo dos Santos, sem a Sua presença, nós não podemos ficar, nós não podemos permanecer, Senhor. Aleluias. E eu entrego, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo, assistindo essa live. Senhor, eu apresento a família de cada um que está assistindo agora, que vai assistir mais tarde. Apresentamos, Senhor, cada pedido de oração de cada pessoa. O Senhor sonda, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe da necessidade de cada um, Senhor. Entra com providência na vida dos teus filhos, Senhor, aleluias. Entra com cura, com libertação, entra com providência na vida dos teus filhos, Senhor, naquilo que eles estão pedindo. Entra com providência, Senhor, o pedido de oração de cada um que está aí, aleluias. E que nós possamos, com a Tua ajuda, Senhor, chegarmos a uma estatura perfeita. Que nós possamos ser verdadeiros cidadãos dos céus, aleluia. Que nós queremos habitar no Teu santo templo. Nós queremos habitar no Monte Santo. Nós queremos ir para Canaã Celestial. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a perseverar na nossa fé em Jesus Cristo. Nos ajude a perseverar na nossa caminhada. Que nós possamos cada dia mais construir a nossa casa sobre a rocha. Ficarmos firmes e assim nada vai nos abalar. Estaremos firmes na rocha. Aleluias. Declare então o seu amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, toda honra e toda glória sejam dadas para o Senhor. Aleluia, muito obrigada por quem esteve aí comigo. Deus abençoe sua vida. Fique firme comigo nesse propósito, nesse projeto dos Salmos. Amanhã estaremos lendo o Salmo de número 16. Vai falar o Santo de Deus. Que lindo, hein? Nós vamos, então, amanhã, Salmo 16, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus nos fortaleça nesse propósito. Orem por mim, estejam orando pela minha vida, porque não é fácil. Esse projeto é um projeto aí longo, é um projeto de 150 dias. Então, eu necessito de intercessão. Orem por mim, que eu estarei orando por vocês. Amém? Deus abençoe seu dia, ótima sexta-feira, final de semana está chegando, aleluias, que seja um final de semana abençoado para todos nós, amém? Deus abençoe, beijo no coração e até amanhã.